Diz assim a palavra de Deus, no precioso livro de Provérbios, capítulo 3, de 1 a 10. Meu filho, não te esqueças da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração, porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz. Que a benignidade e a fidelidade não te abandonem. Amarra-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme o Senhor e desvia-te do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim, os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Palavra do Deus Altíssimo. Queridos irmãos, nós temos, neste texto da palavra de Deus, nós temos 12 mandamentos de um pai sábio para seu filho. 12 mandamentos. E os 12 mandamentos são acompanhados da descrição de 4 grandes e maravilhosas bênçãos que serão colhidas por aqueles que se dispuserem a obedecer os 12 mandamentos. Assim, nós não temos na palavra de Deus sugestões, conselhos, nós temos mandamentos de Deus para serem obedecidos. Agora, eu chamo a atenção dos irmãos para o fato de que o livro de Provérbios e o capítulo 3 começa, meu filho. Observem capítulo 1, versículo de número 8. Meu filho. Provérbios capítulo 1, verso 10. Meu filho. Provérbios capítulo 1, verso 15. Meu filho. Provérbios capítulo 2, verso 1. Meu filho. Os 9 primeiros capítulos do livro de Provérbios são constituídos dos conselhos sábios de um pai sábio para os seus filhos. E antes de considerar os 12 mandamentos de um pai sábio para os seus filhos, pode ser a filha também, é claro, é preciso então refletir que, se trata-se de um pai sábio, nós aqui, pais, poderemos, ao ler estas orientações, perguntar se nós mesmos poderíamos nos sentar com os nossos filhos e dizer a eles as mesmas coisas que este sábio, este pai sábio está dizendo para os seus próprios filhos. Nós temos aprendido a respeito da importância da liderança masculina. Nunca, em nenhum outro momento, a liderança do homem no lar foi tão desrespeitada e tão desvalorizada na sociedade. O feminismo tem jogado a mulher contra o homem e existem mulheres cristãs, sem dúvida nenhuma, pessoas de Deus, mas que, em virtude de não vigiar e orar, vivem muito mais de acordo com os princípios defendidos
pelo feminismo do que propriamente pelos princípios defendidos pela palavra de Deus. O fato de alguém dizer que acredita num princípio não significa que de fato ela acredita se ela dentro do seu lar não vive. E onde num lar o líder é desrespeitado, onde na igreja os líderes são desrespeitados, onde em qualquer lugar há desrespeito para com a liderança, então, fatalmente, os liderados terão graves e grandes problemas, porque um lar dividido, uma igreja dividida, um país dividido, ele não sobrevive, ele não desiste, ele não subsiste. Então, o que nós temos aqui é um pai sábio. E isto é um desafio para mim, é um desafio para você, que é homem. O desafio de crer em todas essas verdades, o desafio de conhecer todas essas verdades, o desafio de viver todas essas verdades, de modo que você não esteja entre aqueles que dizem, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Então, são conselhos de um pai sábio. Se você ainda não é pai e não tem filhos, mas se Deus assim permitir, pretende, esse é o desafio. Que tipo de homem espiritual, que tipo de homem Deus deseja? Quando Deus diz para o marido amar a esposa, como Cristo amou a igreja, e quando Deus investiu o homem com a autoridade para liderar a sua casa, que tipo de homem Deus idealizou? Um homem que seja capaz de dar estes conselhos para o seu filho. Se nós não formos capazes de ensinar estas coisas, então a família, a igreja sofrerá como tem sofrido tremendamente. Justamente porque, por causa do silêncio de Adão. Justamente porque, pela falta de liderança masculina no lar. O que Deus espera no lar são homens sábios, pais sábios, homens de Deus que possam dar estes conselhos, estas ordens, estas orientações para os seus filhos. Provavelmente porque ele colheu as bênçãos da obediência. E ele pode testemunhar para o seu filho que se ele também obedecê-lo, guardar o que ele está orientando, ele também haverá de colher as bênçãos da obediência. Portanto, vejamos, meu filho, primeiro mandamento, não te esqueças da minha instrução. Instrução é Torá. Torá é a lei de Deus, às vezes usada para referir-se aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Mas, de modo geral, a palavra lei, ela tem o sentido de ensino, de orientação, de instrução. E o pai sábio está dizendo ao seu filho, não te esqueças da minha instrução. Instrução que, com certeza, esse pai dá ao seu filho, fundamentado na lei de Deus, na palavra de Deus, na verdade revelada por Deus. Portanto, o pressuposto de um pai sábio que diz ao seu filho, não te esqueças da minha instrução, é um pai que se debruçou sobre a palavra, a estudou, a conhece, a ama e a pratica. Por isso, ele pode dar ao seu filho esta ordem. E os exegetas afirmam que no verbo não te esqueças, não é apenas uma questão de lapso de memória, de um esquecimento, mas de um desprezo deliberado. É o esquecimento daquele que menospreza, despreza e que simplesmente apaga da sua memória deliberadamente aquilo que existe. Eu já testemunhei para os irmãos que aprendi a evangelizar num asilo chamado Cristo Redentor, onde homens e mulheres idosos, bem idosos, eram lá colocados por seus filhos há 5, 10, 8, 2 anos atrás e nunca mais voltaram para ver seus pais. Eram pessoas muito revoltadas com
o que lhes acontecia, porque os seus filhos se esqueceram deliberadamente. Para eles, os pais tornaram-se estorvos, lhes dariam muito trabalho, e eles deliberadamente decidiram ignorá-los. O que o pai sábio está dizendo é: meu filho, não te esqueças da minha instrução. Não tome a decisão deliberada de apagar, de esquecer, de desprezar tudo quanto sobre a palavra de Deus eu te ensinei. Segundo mandamento: meu filho, guarda os meus mandamentos. Onde? No teu coração. Guarda. Tudo que é precioso é guardado. Alguém deixa um anel de ouro gravado de brilhantes em cima da mesa, em qualquer lugar. Tudo que tem valor, nós guardamos. Existem cofres para isso. Existem empresas de segurança, porque nós queremos que aquilo que foi guardado permaneça intocável. Portanto, guarda. Onde? No teu coração. O coração, irmãos, na Bíblia, é o centro, é o âmago do ser humano, que controla as emoções, a razão, a vontade, os desejos. É no coração que Deus fala. É no coração onde as grandes decisões da vida, as mais importantes, elas são tomadas. E onde se deve guardar os mandamentos de Deus? Na memória? Não, no coração. A memória faz parte do coração, mas a memória não esgota o coração. Guardar no coração significa interiorizar, significa internalizar, significa que você foi instruído, você aprendeu e você assimilou, apreendeu, interiorizou no seu coração. Agora é parte do seu ser, faz parte integrante de quem você é. Não são apenas os mandamentos da igreja, não são apenas os mandamentos de seu pai, agora são os mandamentos nos quais você acredita, portanto você guarda lá dentro do seu coração. Porque quando você guarda no coração, você viverá de acordo com o que está no teu coração. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se os mandamentos de Deus forem o teu tesouro, o teu coração estará lá dentro dele. Jesus disse que é do coração de onde brota tudo o que há de pior no mundo. Mas se lá no coração guardarmos os mandamentos de Deus, não são meros conselhos, são ordens de Deus. E nós aprendemos, meus irmãos, diz o apóstolo João, que os mandamentos de Deus não são pesados, não são penosos. Os mandamentos de Deus não são fardos insuportáveis que nós temos que levar aos trancos e barrancos. Quando nós interiorizamos os mandamentos, nós passamos a amá-los e queremos viver de acordo com cada um deles. Então, as bênçãos de não se esquecer, as bênçãos de obedecer e de guardar os mandamentos de Deus no coração. Por quê? Porque eles, a minha instrução e os meus mandamentos, te darão longevidade e anos de vida e paz. Não apenas quantidade de anos ou de vida, mas também qualidade. A promessa de Deus é que todos os que não se esquecerem, pelo contrário, fizerem questão de se lembrar e guardar no coração, para terem o caráter e a conduta formatados pelos mandamentos, eles receberão de Deus a bênção da longevidade. Muitos anos de vida, mas anos de vida e de paz. Se é isso que você deseja, poder viver muito tempo, ver os seus netos, os seus bisnetos, ver a sua descendência, poder e ter o prazer
de vê-los crescer, se tornarem homens de bem, mulheres de bem, casar, servos do Deus Altíssimo, então, obedeça a palavra de Deus. Que promessa preciosa! Anos de vida e paz, não apenas quantidade de anos, mas qualidade de vida. Terceiro mandamento, que a benignidade, que a fidelidade não te abandonem. Ora, com certeza a benignidade e a fidelidade nunca nos abandonarão. Nós somos os que abandonam estas duas maravilhosas virtudes. Benignidade traduz a palavra hebraica hesed, que quando Deus se revelou a Moisés e o seu nome é misericórdia, é compaixão, é esse Deus abençoador, galardoador dos que o buscam, que age com misericórdia e com compaixão para conosco. Que a benignidade, a generosidade, a compaixão e a fidelidade, a qualidade de ser leal. Não há relacionamento que sobreviva, conjugal, pais e filhos, entre irmãos, na igreja. Não há qualquer amizade que se sustente se não houver fidelidade. A fidelidade está se tornando uma virtude rara. Quando você está com uma pessoa, você diz uma coisa, por detrás você diz outra. Você não é fiel na ausência ou pelas costas. Isso caracteriza um grave e grande pecado, de ser desleal, de ser desonesto com as pessoas. O que Deus espera é que a benignidade, essa vontade de abençoar, de fazer o bem, de ser generoso para com as pessoas, e a fidelidade em nossos relacionamentos, diz a palavra de Deus, que elas não te abandonem. Para que elas não te abandonem, você não deve abandoná-las. Não deixe o seu coração se tornar avarento, centralizado em si. É muito bom receber. Você se sente valorizado quando recebe presentes de qualidade. Você se sente valorizado quando você é abençoado. Então, abençoe, seja benigno com as pessoas, não é? Compartilhe tudo quanto Deus te deu e seja fiel, leal, não seja desonesto, principalmente com as pessoas que nós amamos. Quarto mandamento, amarra-as ao pescoço, como se a benignidade e a fidelidade fossem um colar que você coloca no pescoço. Para quê? Para você ter bem próximo de você, de modo que não se afastem da sua vida, que estas virtudes estejam presentes na sua vida de um modo contundente. Então amarra no pescoço. Literalmente, lá na frente, muitos deles, os fariseus, escreviam e pregavam nas suas roupas versículos. Não é esse literalismo, mas é na linguagem simbólica. O colar está bem aqui, tão próximo do teu peito. É que você tem estas duas virtudes bem presentes na sua vida. E um cristão deve ser benigno e fiel. O quarto mandamento, escreve-as, aliás, o quinto, escreve-as na tábua do teu coração. Pega a palavra benignidade e escreve, não no papel, não na tela do computador, escreve na tábua do teu coração. Escreve a palavra fidelidade no teu coração, para que o seu esposo jamais se entristeça com a sua deslealdade ou infidelidade, para que sua esposa nunca amargue a dor da deslealdade e da infidelidade, para que pais não fiquem assim. Irmãos, eu pude certa vez aconselhar um jovem tão decepcionado com seu pai, porque descobriu que o seu próprio pai falava mal dele para a própria família. E que decepção ele teve no coração ao descobrir que o seu próprio pai não lhe era leal, não lhe era fiel. Falava mal dele
para as pessoas. E haviam pessoas que tinham uma imagem distorcida e corrompida daquele rapaz, baseados no que o seu próprio pai disse a respeito dele. E foi o que ele compartilhou. Se fosse verdade, ainda seria um erro. Mas o pai não disse corretamente o que aquele filho era. E, portanto, quando aquele rapaz quis namorar uma moça da família, de uma família, aquela família proibiu aquela moça de namorar com ele. E ele só descobriu depois. Por quê? Porque seu próprio pai havia se encarregado de denegrir a sua imagem. Fidelidade. Então escreve a palavra fidelidade, sabe aonde? No teu coração. Aprenda a ser fiel a um amigo. Se uma outra pessoa chegar para você para falar mal do seu amigo, não deixe, seja leal. Não fale mal do seu amigo. Se ele tem erros, diga para ele. Seja fiel. Não há relacionamento que sobreviva sem fidelidade e sem benignidade. Vejam as bênçãos da benignidade e da fidelidade, no verso 4. Assim, não abandonando a benignidade e a fidelidade, amarrando-as no teu pescoço e escrevendo-as na tábua do teu coração, assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Pessoas benignas e fiéis, elas encontrarão o favor de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus. Elas encontrarão favor e bom entendimento. Alguns exegetas dizem que isso poderia ser traduzido também como sucesso, como ser bem recebido. A ideia de que você precisará das pessoas, você precisará de Deus. E pessoas benignas e fiéis, elas receberão favor de Deus e dos homens. Você já experimentou precisar de favores? Você quer realizar alguma coisa, mas o que você precisa não depende só de você, depende da boa vontade dos outros. Você já viu portas se fecharem? Pessoas que poderiam ajudar, poderiam facilitar, poderiam socorrer, se negam. Você não encontra o favor, até no serviço público, de pessoas que são pagas para fazer o que deveriam e que, com má vontade, se negam a querer ajudar, a prestar serviço. A Bíblia, a palavra de Deus está prometendo, esse pai sábio está dizendo: meu filho, se você for benigno e fiel, você vai encontrar o favor de Deus. Você vai receber graça e misericórdia para ser socorrido em ocasião oportuna. Quando você precisar das pessoas, as portas se abrirão. As portas se abrirão. As pessoas serão benignas e fiéis. Elas se colocarão à sua disposição para te ajudar. E aquilo que estava emperrado, obstruído, e não andava, de repente a coisa flui. Por quê? Porque aquela pessoa, é muito comum dizer, fulano, desculpem o termo, foi com a minha cara, não é? Aquela pessoa, né, se agradou de mim e fez tanto por mim, ela só cumpriu o seu dever, era o que ela deveria fazer por todos. Mas como é tão difícil as pessoas serem assim, quando elas são, ficamos até impressionados e assustados com a boa vontade. E essa é a promessa: encontrarás favor diante de Deus, encontrarás favor diante dos homens, encontrarás bom entendimento, sucesso, boa vontade, tanto da parte de Deus, quanto da parte dos homens. Então, o sexto conselho de um pai sábio para o seu filho: confia no Senhor de todo o coração. Deus quer que nós creiamos nele de todo o coração. A Bíblia diz que Deus procura um homem, e os olhos de Deus passam
por toda a face da terra, para procurar um homem cujo coração seja inteiro, seja íntegro para com ele. O homem duvidoso, vacilante, o homem que abriga a dúvida, o ceticismo dentro de si, jamais obterá de Deus qualquer resposta para qualquer das suas orações. Confia, diz o pai a um filho sábio, um pai sábio ao seu filho, confia no Senhor, mas faz isso de todo o coração. Coloca toda a tua confiança, todo o teu coração. O Senhor Deus diz, buscar-me-eis. Ele disse, e me achareis. Quando? Quando me buscardes. Como? De todo o seu coração. Quem confia em Deus de todo o coração, Deus honra a fé honra a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então confia. Muitas vezes nós somos assaltados pela dúvida, pelo medo, pela ansiedade. Percebemos algumas coisas acontecendo na nossa vida e projetamos para o futuro e imaginamos algumas tragédias ou um futuro não tão promissor na nossa vida. E a ansiedade toma conta de nós. Mas o Senhor quer que nós confiemos nele. Ele é o nosso pastor. Ele é quem cuida de nós. Nada nos faltará. Ele proverá. Ele nos trouxe até aqui. E Ele nos levará até o último segundo de vida sobre a face da terra. Nunca, jamais, nada nos faltará. Porque o Senhor, Ele é provedor. E Ele quer que você confie. Imagine seu filho tirando notas baixas nas provas e ficando reprovado, porque ele está ansioso, porque ele não sabe se você vai ou não vai pagar a mensalidade da escola. E você diria ao seu filho, confia no seu pai, estuda, deixa isso comigo. Eu estou trabalhando, eu vou pagar, descansa, confia que eu não vou falhar no pagamento da mensalidade. Agora, estuda e faz a tua parte. Você está preocupado com a parte que me cabe e por isso você está ansioso, não consegue se concentrar e não consegue fazer a parte que te cabe. Deus quer, confia no Senhor de todo o coração, totalmente, não duvide de Deus jamais. O 7º mandamento, não no teu próprio entendimento, não confies no teu próprio entendimento. Nas antigas versões está escrito assim, não te estribes no teu próprio entendimento. Não sei quem aqui já montou a cavalo, mas sabe o que é um estribo? Quando você coloca ali o pé e você dá aquele impulso e você coloca todo o seu peso sobre aquela perna e aquela perna está estribada, apoiada no estribo, que te dá o suporte para você montar o cavalo. O que a palavra de Deus está dizendo é, não te estribes no teu próprio entendimento. Não confies no teu próprio entendimento. Você se acha inteligente? Você se acha culto? Você se considera esperto? Você acredita que o que você ouviu, mas nunca estudou, nunca se debruçou, é a verdade? Quanta gente hoje está dando endosso às influências de youtubers sobre, por exemplo, ideologia de gênero e sobre temas dessa natureza, simplesmente porque acredita que o entendimento dessas pessoas é correto. Então, o mandamento é, confia no Senhor, não confie no teu próprio entendimento, não te fundamentes, não te estribes, não te apoies sobre o teu próprio entendimento. Há muita gente que faz, eu só faço o que eu quero, eu sigo aquilo que eu acredito, aquilo que eu entendo. Abra mão do seu entendimento, deixe a arrogância. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas que Deus concede graça aos humildes. Então, não confies no teu próprio entendimento.
É o sétimo mandamento de um pai sábio para o seu filho. O oitavo, reconhece-o em todos os teus caminhos. O que significa isso? A Bíblia fala que nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento. A vida é feita de procedimentos, de atitudes. E Deus quer que em todo procedimento, não apenas em alguns, mas em todos os nossos procedimentos, nós sejamos santos. Reconhecer o Senhor em todos os caminhos significa dizer que não haverá aspecto da minha vida, não haverá área da minha vida, não haverá absolutamente nada na minha vida sobre o qual Deus não será reconhecido como soberano e como Senhor. Tudo na minha vida estará sob a égide, a regência, a soberania de Deus. Eu o reconhecerei nas minhas finanças, na minha sexualidade, nos meus relacionamentos, nas teorias nas quais eu creio, em tudo. Ele será soberano, ele terá a primazia, ele terá a proeminência. Por isso, reconhece-o. Não deixe, não queira que haja alguma esfera da sua vida que fique fora do controle, da direção e da soberania do Deus Altíssimo. E qual é a promessa? A promessa é: Ele, Deus, endireitará tuas veredas. Que promessa maravilhosa! A ideia é de um caminho tortuoso que dificulta o avançar. A ideia é de obstáculos à frente que impedem caminhar com desenvoltura para alcançar as metas e os alvos da vida. Ele endireitará. Que bênção, meus irmãos! Se Deus for à nossa frente, em tudo o que fizermos, Ele vai endireitar para que eu depois trilhe aquele caminho que Ele corrigiu, que Ele endireitou para mim. As pessoas gostam de pôr obstáculos na nossa vida. Vivemos num mundo não de facilidades, mas de dificuldades, de impedimentos e de problemas. Quantas coisas poderiam se resolver se não fossem os obstáculos que surgem, que obstruem e que param a nossa caminhada. E aqui nós temos uma promessa maravilhosa de que Deus endireitará as veredas para nós trilharmos por elas. O nono mandamento: não sejas sábio a teus próprios olhos. Não sejas. Sábio aos próprios olhos é aquele que se julga entendido, é aquele que se estriba sobre o seu próprio entendimento, é aquele que se julga esperto, inteligente, e ele se julga diante de si mesma uma pessoa sábia, sensata, mas ela não é. Como disse, Deus resiste aos soberbos, Deus concede graça aos humildes. Jesus disse que o Pai deliberadamente ocultou essas coisas dos sábios e dos entendidos. Daqueles que se julgam sábios e entendidos, o próprio Senhor propositalmente ocultou as suas verdades espirituais. Mas para quem ele as revelou? Para os pequeninos, para os humildes. Portanto, se você for sábio aos teus próprios olhos e você se gabar daquilo que sabe, daquilo que conhece, você nunca será sábio aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, sábio é aquele que o teme, é aquele que não se estriba sobre o seu próprio entendimento. O 10º mandamento: teme o Senhor. É o 10º mandamento de um pai sábio para o seu filho. Tema a Deus. Saiba que Deus não é um homem para mentir. A palavra de Deus se cumpre. O temor é a reverência, é o respeito,
É um tremor que se apodera daquele que, ao ouvir a palavra, sabe que ela se cumprirá. Tem filhos que, quando os pais falam, eles não dão a menor bola, porque os pais nunca cumprem aquilo que dizem. Mas o temor toma conta de nós, porque, infalivelmente, a palavra de Deus se cumpre. O temor é saber, Deus disse e Deus fará. Portanto, eu vou me submeter, porque Deus prometeu disciplina, Deus prometeu fechar as portas, Deus prometeu isso e aquilo, e a palavra de Deus não cairá por terra. Deus advertiu, e quem não lhe der ouvidos, amargará as consequências. O temor é essa certeza de que a palavra de Deus se cumprirá. Então tema a Deus, creia que Ele é fiel e Ele não deixará a sua palavra cair por terra. 11º mandamento, desvia-te do mal. Se você vê um gado, um animal na estrada, um grande buraco, você se desvia. Você não vai na direção do buraco, você não acelera e vai na direção do animal ou da pedra, você se desvia. O mal está ali, se desvie dele. Essa amizade não presta, você vai procurar essa pessoa. Essa influência é perniciosa, você vai procurar essa influência. Esse ambiente não presta. É um lugar onde só vão pessoas que não temem a Deus, que não adoram a Deus e não buscam a Deus. Você vai para esses ambientes. Desvia-te do mal. Se você constata que lá está o mal, por que você vai na direção do mal? Por quê? Irmãos, estudem, ouçam os testemunhos. Ouçam as pessoas que caíram em diversas situações de pecado. Ouçam a sua história. Não eram pessoas depravadas, promíscuas, corruptas. Muitas eram sérias. Mas o mal estava ali e a pessoa não se desviou. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É quando você se expõe a uma influência, você sabe que é maléfica, mas você não quer se desviar, você quer continuar a se expor àquele tipo de influência que mais cedo ou mais tarde prevalecerá na sua vida e sobre você, e vai destruir você. Então, a palavra de Deus diz, desvia-te do mal, desacelera, para você poder se desviar, e você não cair no buraco, não bater na pedra, não passar por cima de uma árvore. Desvia-te. É possível nos desviarmos do mal. A Bíblia diz que toda tentação que Deus permite, Deus também apresenta o escape. Sempre tem como se desviar e escapar daquele mal. Portanto, desvia-te do mal. E sabe quais são as bênçãos para quem não é sábio aos seus próprios olhos? Quem teme ao Senhor, quem se desvia do mal, essa atitude te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Promessa de saúde, promessas de longevidade, anos de vida e paz. Ao ler a lei, nós encontramos em Deuteronômio promessas de prosperidade, promessas de saúde da parte de Deus para aqueles que obedecerem. Isso também não significa que se alguém adoeceu, necessariamente que tal enfermidade seja uma consequência da desobediência. Já temos batido nesta tecla, nem toda enfermidade é uma disciplina divina por conta do pecado, mas ela pode ser, sim, ela pode ser. Mas o que nós temos aqui é uma promessa de saúde e de vigor. E 12º
mandamento de um pai sábio para o seu filho: honra o Senhor com teus bens. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Honrar é dignificar. Quando você pega os seus bens e você dá para Deus, você oferece para Deus, você oferta para Deus, você está honrando não só com a utilização correta dos seus bens, mas quando você também oferta para Deus. São dois aspectos. Você desonra o Senhor quando Deus te dá algo e você deixa que aquilo que Deus te deu seja usado para o mal e para a prática do pecado. Eu lembro de um pai, hoje o filho é um grande amigo, que o respeita profundamente, mas esse filho chegou a ponto não só de levantar a voz contra seu pai, mas até de querer levantar a mão, porque seu pai o proibiu de trazer a sua namorada para dentro de casa e fazer do seu quarto um motel, e eles entraram em confronto, e ele saiu de casa. Hoje ele reconhece a tolice, a estupidez dele, mas ele me disse: pastor, porque a esposa, mãe com o coração mais mole, ambos do gabinete, ela em lágrimas, porque ele disse para o rapaz: aqui não, ou então saia de casa. E o rapaz saiu de casa. E aquela mãe estava sofrendo. E aquele pai me disse: eu comprei este imóvel, foi Deus quem me deu. Se eu tenho este imóvel, foi Deus, eu vou honrar a Deus com meus bens. Meus bens não serão usados para o pecado, para a iniquidade. Você honra ao Senhor com os seus bens quando você os utiliza corretamente para a glória de Deus. Você também honra quando você oferece para Deus. Você coloca à disposição de Deus. Honra ao Senhor com as primícias. O que eram as primícias? Leiam em Êxodo, leiam em Deuteronômio, e os irmãos verão que a primeira colheita, os primeiros frutos eram considerados os melhores. Primícias é dar para Deus o melhor. Se você recebe seu salário, você paga as contas e tudo, e você vai ver o que sobrou, aí você vai dar de dízimo, você não deu as primícias. As primícias é o melhor. Você recebe o seu salário, o primeiro investimento, o primeiro que você guarda, que você dedica, é o dízimo. Primícias é dar o melhor, é dar a prioridade, o melhor para Deus. Primícias de toda a tua renda, toda. É de tudo quanto Deus te dá. Eu vejo pessoas que vêm ao gabinete: eu dou o dízimo do líquido ou do bruto, e as pessoas fazendo conta com Deus. Dê as primícias de toda a tua renda. E sabe qual é a promessa? Assim, honrando ao Senhor com teus bens, honrando ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, os teus celeiros se encherão com fartura. Assim, os teus lagares transbordarão de vinho. Deus está prometendo que todos os que o honrarem com seus bens e com o melhor de toda a sua renda, Deus está abençoando, está prometendo abençoar uma grande colheita, uma superabundante colheita, para que os celeiros, eles fiquem abarrotados, se encherão com fartura. Deus está prometendo abençoar ricamente quem o honra assim. E os teus lagares, onde as uvas eram pisoteadas e espremidas para fazer o vinho, os teus lagares, eles transbordarão de vinho, porque haverá uma colheita tão superabundante na tua vinha, que os lagares estarão repletos de uva, e estas uvas, quando pisadas nos lagares, elas produzirão uma grande quantidade de vinho. Portanto, irmãos, são 12 mandamentos, são 4 bênçãos extraordinárias de Deus
para quem hás obedecer. Portanto, nós temos um pai sábio aconselhando seus filhos. E a pergunta que é preciso fazer é: você, homem, pai, você tem condições de se sentar com sua filha, com seu filho e dizer: não te esqueças da minha instrução que eu ministrei na sua vida, baseado na palavra de Deus? Se nem sequer você lê a palavra de Deus, você tem condições de se sentar com seu filho e sua filha e dizer: minha filha, meu filho, guarda no teu coração, porque eu guardei no meu, e eu estou, recebendo de Deus longevidade, anos de vida e paz. Você pode testemunhar: veja a concretização na minha vida da bênção, porque eu obedeci o que eu estou te ensinando. Você pode se sentar com seu filho ou filha e dizer que a benignidade e a fidelidade não te abandonem. Escreve, amarras no teu pescoço, escreves na tábua do teu coração. Veja, eu encontrei favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Olhe a minha vida, meu filho. Olhe o que me aconteceu. Olha as portas que Deus me abriu, as oportunidades que Deus me deu. Veja o que eu colhi. Você pode sentar com seu filho e sua filha e dizer: confia no Senhor de todo o teu coração. Você pode. Porque você confia mesmo. Seu filho já viu naqueles terríveis momentos da vida que desesperariam qualquer pessoa, você confiante, dizendo: meu filho, Deus está no controle e lhe dará a vitória. Não te estribes no teu próprio entendimento, meu filho, como eu não me estribei no meu, mas sim no entendimento divino. Meu filho, reconhece o Senhor em toda a tua vida, em todos os teus caminhos. Um filho me procurou e disse: pastor, meu pai é um pai maravilhoso, excelente pai, honesto, trabalhador, tudo. Só tem uma coisa: ele trai a minha mãe. E ele tem uma amante. O nome é tal, fala com ele, mas não diz que fui eu. Pastor sempre entra nessas furadas, E eu chamei aquele homem para conversar. E ele negou tudo. Eu disse: é fulana e mora. Aí ele desabou. Como você sabe? Eu disse: não vou falar. Ele deu um murro na mesa. E ele disse: se a minha família suspeitar e acontecer alguma coisa, o culpado é o senhor. Ele saiu do gabinete, no dia seguinte a esposa dele me ligou: por que o senhor chamou meu marido no gabinete? Os irmãos veem que o pastor entra nessas frias mesmo, Pois é, irmãos, um homem que não reconhecia Deus na área da fidelidade. Em todas as áreas, o testemunho do seu filho é que em todas as áreas ele era excelente, mas tinha uma área da sua vida que não estava sob a soberania, não estava em conformidade com a vontade de Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos. O teu filho e a tua filha poderão dizer: realmente, pai, eu vejo que não tem uma área da sua vida que você não seja submisso ao nosso Deus. Você pode testemunhar dizendo: veja, meu filho e minha filha, Deus endireitou a minha vereda, e assim por diante. Queridos irmãos, conselhos de um pai sábio, mandamentos de um pai sábio para os seus filhos. É esse o homem de Deus que Deus espera que eu seja, que você seja. Esse é o desafio que cada pai e cada futuro pai aqui tem. Nós estamos empenhados hoje em treinamento para as irmãs, para as nossas adolescentes e para as nossas jovens, para que elas aprendam os padrões de Deus para a mulher cristã. Então aqui está os 9 primeiros
capítulos de Provérbios são conselhos de um pai sábio para os seus filhos. Então esse é o padrão, elevado padrão, mas é o padrão de Deus. E é óbvio que você tem que sempre colocar-se diante do padrão, para saber se você destoou do padrão, ou se você correspondeu com o padrão estabelecido. Eu oro para que Deus nos dê realmente homens de caráter, de conduta, homens de fé, homens fiéis, homens que abençoarão, serão os primeiros. Quando a esposa titubear dizendo, meu bem, esse mês talvez tenhamos que não devolver o dízimo, porque tem muitas despesas, esse homem pegar as primícias da nossa renda, é do Senhor, e ver, e contemplar o suprimento de Deus. Irmãos, nós perdemos por falta de confiança. Por falta de confiança. Então é preciso ter no lar homens de Deus, homens que liderem a família. Não é fácil liderar quando a esposa não coopera, quando os filhos não cooperam. Liderar nunca foi fácil. Moisés e Arão quase foram apedrejados pelos seus liderados. Liderar é um desafio. Liderar demanda muito. É por isso que o homem, o pai, o homem de Deus não pode abandonar os joelhos e a palavra de Deus. Ele precisa perseverar e não desistir, ir até o fim. Se você não estiver em pecado, se o que você está ensinando é o certo, não abra mão, vá até o fim. Existe uma chamada paz que é falsa. É aquela paz quando você aceita o errado para não ter confusão. Mas quando você aceita o errado o que é errado para não ter confusão, você não promoveu a paz na sua casa. Você tolerou o mal, acovardou-se diante dele para evitar o atrito. Mas é muito melhor, meus irmãos, um atrito para que o certo se estabeleça do que muitas vezes uma falsa paz. Com isso eu não estou dizendo que nós vamos ser promovedores da discórdia. A sabedoria nos ensinará a perseverar e não deixar o mal prevalecer. A Bíblia diz isso. Não deixe o mal te vencer. Vence o mal com o bem. O mal não vence o mal. Sempre que eu quis vencer o mal com o mal, nunca deu certo. O mal só é vencido pelo bem. Então persevere, marque a sua liderança e exerça seu papel dentro da sua casa. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos e ore ao Deus vivo e verdadeiro.